Olá pessoal, aqui é o Márcio Cabe e nesse vídeo eu quero contar uma história de um futuro não tão distante, um futuro de 2050. Eu quero contar uma história do Márcio Cabe com 81 anos. É uma visita que eu recebi do meu eu, do Márcio Cabe, olhando para o passado, 30 anos depois da pandemia do Covid-19. Então eu vou contar a história. Eu sou o Márcio Cabe, tenho 81 anos. Eu tenho um filho de 40 anos e um filho de 17. O ano é 2050, 30 anos após a pandemia do Covid-19. O que aconteceu foi a maior crise da humanidade. Foi uma crise sem precedentes, que foi como as pessoas ficaram muito assustadas, muito desesperadas, mas ao mesmo tempo foi um grande período de mudanças, porque a sociedade até então, ela era uma sociedade muito focada no consumo, onde o ter era mais importante do que o ser. As pessoas valorizavam muito o dinheiro, valorizavam tanto a carreira de sucesso, de poder, que as pessoas se esqueciam do básico, de buscar a felicidade, de buscar a conexão com as pessoas. O fato foi que o Covid-19 acabou com as guerras, diminuiu a poluição e fez as pessoas perceberem, experimentarem e descobrirem que o home office e o homeschooling eram coisas muito fáceis, muito factíveis de se tornarem realidade, mas que a imensa maioria das pessoas não faziam. Então vou contar para vocês um pouquinho como é que é em 2050. Como é que é a educação e as escolas? As escolas não existem mais. Não aquela escola que as pessoas iam no mesmo horário, fisicamente. Hoje as crianças, elas aprendem online. Não só online. Grande parte do conteúdo é online, mas você tem os tutores que entram, montam os pequenos grupos de crianças para temas específicos. E o mais importante, várias crianças, elas são as professoras em alguns momentos, porque elas compartilham o que elas pesquisaram, o que elas aprenderam. O que as pessoas buscam hoje, nesses encontros, são conexão, interação e experiência. Então, tanto faz se é online ou presencial, esses são os fatores que a gente utiliza hoje em 2050, nesse futuro que não é tão distante. Outra coisa importante, não existe mais o professor que passa conteúdo. O YouTube e os YouTubers se tornaram um grande sucesso. E agora o conteúdo já está disponível a um clique, a uma busca. Na verdade, o que é importante também, não tem mais a busca de conteúdo, porque cada pessoa tem a sua assistente virtual. A inteligência artificial evoluiu a tal ponto que a gente tem um ensino adaptativo. Cada criança, quando entra algum conteúdo, algo que é de interesse, não só da criança, mas dos adultos também, você é avisado por sua assistente. Então a educação aqui em 2050, ela é assim. Não existem mais escolas, não existem mais professores, o que existe é uma grande rede, uma grande comunidade de ensino e aprendizagem. Além disso, a inteligência artificial e a geolocalização facilitaram uma coisa muito simples. As pessoas, quando estão próximas fisicamente e que são de interesse em comum, elas são avisadas e elas podem marcar encontros presenciais para se abraçar, para se encontrar. Como o Covid-19 mostrou a importância de estar junto, a importância dos abraços. Então as pessoas agora criaram soluções, os aplicativos são muito focados nessa questão de conexão, interação e experiência. Então você é avisado quando as pessoas do seu interesse estão próximas. E como é o trabalho em 2050? Esse é outro ponto muito importante. Mas antes eu quero mostrar um pouco onde eu estou. Eu estou aqui no Jardim da Previdência, que é um jardim
apareceu na Nanda Apple, inclusive eu apareci também, que chama Jardim da Previdência, apareceu no quadro verde da Nanda Apple. O Tadeu Braz, da Braz Human, ele cuida desse jardim aqui. E vamos continuar a história, voltando aqui para esse quadro aqui que eu acho maravilhoso. A fonte não está ligada, mas vamos seguir. E em 2050, outra coisa importante, as pessoas não têm mais casas fechadas com jardins. O jardim não é mais da pessoa, o jardim é de todos. Assim como o Tadeu fez, ele foi um visionário. Agora todas as ruas são jardins. Mas vamos voltar ao trabalho. Como é que é o trabalho em 2050? A renda básica, que era um tema que as pessoas discutiam se era ou não factível, com a inteligência artificial, com a automação, as pessoas não precisam mais trabalhar 8 horas por dia. Então o que aconteceu? Você tem uma renda básica universal. Essa renda básica faz com que as pessoas não tenham mais que se preocupar com a subsistência, o pagar alimento, o pagar energia elétrica, a luz. Aliás, a luz, a energia elétrica, ela é agora distribuída, ela é gerada. Cada casa cada espaço tem o seu gerador de energia solar. E essa energia é distribuída na rede. Então a energia elétrica praticamente é zero o custo. Mas a renda básica faz com que as pessoas consigam se preocupar com seus reais talentos, o que elas fazem de paixão. E com isso as pessoas entregam o que ela tem de melhor. E assim não tem mais pobreza, não tem mais essa divisão social tão forte. E com home office, que em 2020 as pessoas estavam experimentando, as empresas, as organizações perceberam que era possível trabalhar em rede. Então as pessoas também perceberam que não precisam trabalhar para uma empresa só. Então muitas passaram a trabalhar para 2, 3 empresas e passaram a trabalhar para aquelas empresas de qualquer lugar do mundo. Então assim, em 2050, o trabalho e o lazer passaram a ser juntos. As pessoas passaram a escolher trabalhos que integrassem o seu lazer. E o Domenico De Masi, que foi o escritor do ócio criativo, ele provou que a sua teoria do ócio criativo, que envolve trabalho, estudo e lazer, estava correta. As pessoas hoje elas têm um tempo para serem criativas. Então o trabalho em 2050 deixou de ser, como se diz, a origem da palavra trabalho, que é tripalium, que era um instrumento de tortura. O trabalho passou a ser algo que as pessoas amam. As pessoas não trabalham mais em coisas ruins, porque as coisas ruins já estão sendo feitas pelos robôs. Então em 2050 assim é a educação, assim é o fim das escolas, assim é o trabalho. E como é a moradia? Hoje as pessoas também não vivem mais sozinhas. As pessoas, o conceito do co-housing, co-living, das ecovilas, hoje se tornaram realidade. Com o Covid-19, as pessoas perceberam quão importante era o conceito da permacultura. O conceito das ecovilas, de você ter ali uma comunidade de apoio local. Então as pessoas passaram a criar estruturas e com o tempo os arquitetos começaram a criar estruturas de moradia onde as pessoas não precisavam ter a sua sala de jantar, a sua cozinha, quer dizer, o seu espaço, aquela fortaleza que é a sua casa. E passou a ser mais ou menos como se fosse um hotel fazenda. As pessoas tinham seus espaços, seus chalés, seus espaços de moradia, mas ao mesmo tempo o espaço da cozinha, do lazer era compartilhado. É compartilhado. Estamos aqui em 2050. E quando as pessoas olham para trás, elas ficam pensando: nossa, em 2020, as pessoas da terceira idade, porque agora em 2050 a terceira idade é a maioria da população, elas viviam sozinhas, viviam nas suas casas, tinham que pagar sozinhos os cuidadores de idosos.
E os filhos tinham uma dificuldade grande para poder ajudar os pais. Então tudo que era economizado, as pessoas gastavam no final da sua vida. Hoje não, hoje as pessoas convivem nesse conceito de convívio compartilhado. Então, as pessoas mais velhas, os mais idosos, elas conseguem ajudar a cuidar das crianças e ajudar nesse aprendizado em rede também. Então, pessoal, a vida em 2050, ela se provou, estamos chegando perto de uma segunda data limite. Chico Xavier, ele tinha falado que 2019, 20 de julho de 2019, seria uma data limite para o planeta Terra. E o planeta Terra conseguiu passar da sua lição de casa, ou seja, não aconteceu a Terceira Guerra Mundial. Mas, deixa eu mudar de visual aqui um pouquinho. Mas, o que aconteceu? Existe uma segunda data limite, que é 2057, que é quando a Terra, eu sou espírita, e segundo o Espiritismo, você tem um mundo de expiação e provas, que é o que aconteceu lá, o final desse mundo aconteceu em 2020, com o Covid-19, e você caminharia para um mundo de regeneração. E que em 2057, segundo essa nova data limite, que o Chico Xavier, um grande médium mundial, não é um médium brasileiro, porque ele é um médium do mundo. Em 2057 a gente está chegando no mundo da regeneração, o mundo da felicidade. A gente vai atravessar esse mundo, a gente vai passar por essa transição que é o mundo em regeneração, que é esse que a gente está vivendo nessa fase final em 2050. Então é assim a vida em 2050. Pessoal, o que eu gostaria de deixar como mensagem aqui para vocês é que esse post está lá no meu blog, marciocabe.com.br, uma visões de um futuro não tão distante. Mas o convite que eu quero fazer para vocês pensarem é: você está tomando algumas decisões por medo? Porque a minha grande bandeira agora é das escolas e da educação. A gente precisa parar, respirar e pensar o que é coerente agora. Segundo Erving Laszlo, que é um grande pensador e filósofo indicado para 2 prêmios Nobel da Paz, ele escreveu vários livros, dentre eles a Macrotransição, que eu li há mais de 20 anos. E ele fala sobre a supercoerência, da gente ser coerente em todas as ações. E quando isso acontecer, a gente realmente vai criar um sistema. É o que a teoria de Gaia fala, que a Terra é um ser vivo e cada um de nós faz parte desse sistema. E esse sistema agora está na fase do câncer. Nós vivemos um câncer do planeta Terra. E para sair dele, a gente tem que sair juntos. E segundo o Erving Laszlo, tem um vídeo que eu selecionei que ele chama essa supercoerência. A gente precisa tomar as decisões coerentes. Então esse mundo de pessoas muito ricas, ele não é coerente. Esse mundo da gente ficar descontente com o modelo de escola, e ainda mais agora no online, e falar, é assim mesmo, não é coerente. Então as decisões que a gente quer que aconteça para 2050 precisam ser tomadas agora. Então a pergunta que eu faço para vocês é: as pessoas querem conexão, interação, experiência. Isso é uma coisa que eu tenho falado ultimamente. As pessoas precisam disso. Então a minha proposta para você refletir é: se você é pai e mãe principalmente, está vivendo como eu esse dilema das escolas, porque eu tenho um filho mais velho que é unschooler, ele estuda fora da escola há 2 anos, e o mais novo de 10, ele ainda está na escola, nessa aula que eu particularmente estou achando muito ruim. Então, independente se você também não tem filho, eu queria deixar um recado final e um pedido para você comentar, se inscrever no canal, curtir, mas principalmente comentar e colocar qual é a sua decisão. Qual é aquela decisão sua que você fala, nossa, essa é a decisão mais coerente que eu tenho para começar a seguir um caminho diferente daqui para frente.
Gente, um abraço, obrigado. Entra no meu blog marciocabe.com.br que tem o texto completo desse vídeo. Um abraço e até mais.